Infelizmente, muitos pais exercem uma paternidade que está muito longe do modelo da paternidade de Deus que revelou em Cristo Jesus. E nós sentimos essa cobrança, né, da participação dos pais na criação dos filhos e que é algo bastante latente entre as mães. E isso mostra uma falta de alinhamento sobre essa situação entre os casais. Né, tudo que a gente já falou nas outras lives, o egoísmo, escolhas erradas no namoro, a falta de clareza a respeito do papel de cada um, implantação de padrões e conceitos contrários à família, tudo isso faz com que esse assunto seja realmente uma dor para as famílias, principalmente com relação aos pais. Oi, Boa pessoal, tarde, boa noite. tudo bem? Então, nós estamos aqui em mais uma live, Conversa de Casal. Nós vamos falar a respeito disso, sobre esse modelo da paternidade de Deus, né? E como isso se aplica e como isso pode transformar, né, a nossa paternidade, a nossa maternidade. Mas hoje a gente vai estar falando mais com relação aos pais, né? E para começar, a gente vai discutir aqui sobre o que é, afinal, o que é ser pai, né? Por que as pessoas escolhem ser pai? Muitas vezes a gente não para pra pensar nisso, né? O porquê ser pai, qual que é a finalidade, o que que você pensa sobre isso. E é muito importante a gente pensar nisso. Por quê? Se você parar e pensar, quais são as primeiras palavras que vêm à sua mente quando você ouve a palavra pai? O que que você pensa primeiro, né, sobre isso? Porque é o que vai refletir na sua percepção de mundo, na sua percepção do que é ser pai também, do que é o seu marido ser pai. Né? Tudo isso vem do reflexo do que o seu pai foi, de como você formou ideias sobre o que é um pai, do que é uma família hoje. Tudo isso é importante de ser discutido entre nós para que as ideias corretas sejam colocadas na mente das pessoas. Então se questione sobre isso, sabe? Pare e faça uma reflexão. Né? Um pai no sentido natural, o que é esperado dele, sabe? É a preocupação com o lar, é o trabalho, é o sustento, é provisão. E aqui a gente está falando de uma questão assim de amparo, né? Não de que o marido deva ganhar mais que a mulher, a gente não está entrando nesse tipo de coisa, né? Mas, por exemplo, numa situação extrema, ele é uma referência de segurança para a família na questão do sustento. Não, sabe que em última instância ele vai conseguir, ele vai lá, ele vai à luta, ele não é aquele que vai se acovardar e deixar a sua família passando necessidades. E a proteção da família. E, então, assim, quer dizer, no aspecto natural, o que é esperado? O que você espera, né? Eu De acho que ser pai. até esse é um padrão que a gente tem como padrão que acho que a maioria de nós foi o que a gente vivenciou. O pai tá lá, faz e acontece, põe dinheiro em casa e ele faz só isso, ele tá ali suprindo essas necessidades, né, de proteção, de alimento, de comida. E pra ele era o suficiente. Esse era o papel de pai, né? Mas é o modelo que Mais é comum, né? mais comum, né? E o modelo que a gente vê assim em Deus, ele vai muito além disso, né? Ele vem suprir outras necessidades, né? Que é por um lado mais espiritual. Tem, lógico, essa parte natural também, que não tem como. Esse é o papel do pai, né? Do marido, de zelar pela família ali, né? Proteger pela a segurança, né? A provisão de tudo. Mas também tem esse lado mais profundo. Existe o lado natural e o lado espiritual, né? A gente estava falando aqui sobre o lado natural. E agora vem o espiritual. Quer dizer, muitas vezes a gente não para pensar nisso, né? Qual é o papel do pai na vida espiritual da família e também na vida espiritual, principalmente dos filhos, né? Ou seja, como que nós vemos a paternidade, por exemplo, de Deus, né? O que a gente pode ajudar os nossos filhos a compreenderem de Deus ou facilitar a vida dos nossos filhos com relação a Deus com a nossa paternidade. Isso eu estou falando como um pai, né? Ou seja, a gente vê que Deus precisou enviar Jesus aqui e uma das principais coisas que Jesus frisa com relação ao quem é Deus é que Deus é um pai amoroso. Só que essa figura do pai amoroso, para nós entendermos quem é Deus, ela é muito influenciada pela percepção de quem era o nosso pai carnal, né? Então, assim,
Uma das principais funções de um pai é expressar o amor de Deus para sua família e para os seus filhos, né? E a gente não para pensar nisso. Nós estamos falando aqui de pais cristãos, né? Porque é a nossa crença, é como nós enxergamos o mundo e é a principal base, né, de tudo que a gente prega aqui é realmente o cristianismo. E essa é uma das principais papéis que o pai vai exercer numa casa. Expressar o amor de Deus, conectar sua família com Deus, ser o cabeça, assim, no sentido de liderar a família para esse lado. Ou seja, ele leva a sua família a se conectar com Deus, né? Então o pai não pode negligenciar esses papéis dele e tem que considerar isso como uma missão dada para o seu coração, né? Ele tem que se inspirar na missão que é dada a ele e sempre considerar isso, porque senão amanhã ou depois, se você agindo somente pela sua vontade, somente pelo seu instinto, as irritações que a gente tem com situações dos filhos e tudo mais, se você não tomar cuidado, você vai manchar essa imagem da expressão do amor de Deus e vai dificultar o seu filho, sua filha, os seus filhos a entenderem o amor de Deus num futuro não muito distante. Quando eles forem apresentados essa imagem de Deus como um pai amoroso, vai vir automaticamente aquela visão que ele já tinha do seu pai natural, né? E interessante para a gente passar isso para os nossos filhos, né? Esse padrão, a gente precisa entender a paternidade de Deus para com a gente. Né? Ele enviou o filho dele, o único filho dele, para morrer por nós e tal. E Jesus fala que ele veio mostrar o Pai. Então, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente está ali enxergando Deus Pai, né? O Pai que é o nosso Pai. Né? Jesus morreu para que a gente pudesse ser feitos filhos de Deus. E como é que Jesus agiu aqui na Terra? É a forma como a gente deve agir como pais com os nossos filhos. Né? A gente fala muito sobre isso, sobre exercer esse amor na vida dos nossos filhos. Esse é o padrão que Deus coloca ali em Jesus. Ele veio, ele expressou o amor, ele não julgou, né? Ele estava ali com os discípulos, com todo mundo ali, ele estava, né, em amor ali, juntando todo mundo. E é esse tipo de amor que a gente tem que transmitir para os nossos filhos. Né, e muitas vezes isso só cai a ficha quando a gente tem filho, porque é difícil a gente compreender esse amor, esse Deus Pai, justamente pelo padrão que a gente tem, pelos exemplos que a gente tem aqui naturais. Então a gente entender esse amor incondicional, entender esse amor transbordante de Deus pela nossa vida é difícil da gente entender. Mas quando a gente tem um filho, né, a gente dá uma caída na ficha quando a gente tá ligado nisso, porque a gente vê ali aquela criaturinha. A gente teve uma experiência muito forte quando a Lívia nasceu. A gente levou ela pra casa, ela pequenininha ali. E a gente teve ali, pôde sentir um pouquinho do amor de Deus pela gente, né? Que a gente tava ali com a nossa primogênita, a nossa primeira filha. Tinha acabado de nascer lá em casa, tinha, sei lá, 4 dias. E a gente olhava pra ela com um amor tão grande. E a gente pensou, meu Deus, ela é a nossa única filha, né? Eu não consegui imaginar dar ela por alguém, pra morrer por alguém. Imagine, Deus fez isso por amor a nós. Né? Quando a gente entende um pouquinho desse amor, quando a gente olha para os nossos filhos e entende esse amor, a gente consegue perceber que é um amor muito maior do que a gente consegue entender. Né? E só através de Cristo e se aprofundando nesse conhecimento, a gente consegue ir conhecendo para transbordar esse amor. Então a gente tem que estar alinhado com o amor de Deus ali para a gente conseguir transmitir esse amor. Né? Entender essa paternidade, o que é essa paternidade, o tamanho do amor que tá envolvido nessa paternidade para a gente conseguir transmitir isso. Né? O Tito também teve um outro... uma revelação, né? No nascimento da Elisa também. Queria que você falasse, amor, sobre isso. É interessante a gente ressaltar o que tudo que a gente fala aqui com relação à paternidade se aplica aos pais, né? Mas se aplica a nós também. A gente tem que fazer essa reflexão dupla, né? De que realmente existe o lado em que você precisa compreender o amor de Deus e a paternidade material, aqui a nossa paternidade aqui na Terra, faz você entender um pouco mais da perspectiva de Deus sobre você, né? Então, assim, quando a Lívia nasceu, por exemplo, uma coisa que a gente olhava, eu pelo menos tinha muito esse sentimento, de falar assim, nossa, a gente a ama e ela não tem como oferecer nada para nós. Ela vai, na verdade, querer coisas a partir de agora. Vai querer, vai
necessitar de uma alimentação regrada, de um cuidado extremo e tudo mais, e a gente não vai ter nada na contrapartida por fazer isso por ela, né? Na verdade, ela vai exigir cada vez mais, aí depois a criança vai tentar te dominar, né? Quando ela chega lá nos seus 2 anos de idade, que ela tem aquele amadurecimento da parte emocional, então dos sentimentos, ela vai tentar te dominar, e você vai ter que conduzi-la e tudo mais, e você fala assim, eu já tenho a disposição de dar minha vida por ela. Então você começa a pensar, puxa, sabe, quando Deus se põe como pai, ele está tendo esse padrão de olhar para um filho e nos amar, independente do que a gente tem para oferecer para Deus. Às vezes a gente não tem nada para oferecer para Deus, mas Deus nos ama. É simples assim. Não é uma coisa com lógica, é uma coisa que é. Ela simplesmente é. Então, assim, eu tive essa experiência, né, a Marília também, a gente ter essa compreensão da dimensão do amor de Deus. E no nascimento da Elisa, principalmente, ali na parte mesmo do nascimento, que já foi um parto normal, a gente via aquele momento da dor, né, que a Marília passava, mas aquela dor, ela não era uma dor do tipo, sabe, por que eu estou passando por isso? Uma dor de sofrimento, de pena, uma dor como se aquilo fosse uma penalidade, sabe, uma punição sobre a gente. Aquilo ali era um momento muito difícil para Marília, mas a alegria que ela tinha por saber que viria a filha, que ela veria a filha, tornou aquele momento um momento de expectativa, de alegria. Apesar da dor que acontecia, a gente tinha uma grande alegria e uma grande expectativa, e foi um momento de muita alegria. Então, quer dizer, e nesse momento eu me lembrei muito do que ocorreu na cruz. Porque tanto Jesus quanto Deus entregando seu filho teve um momento de muita dor, de muito sofrimento para que aquilo acontecesse. Mas não foi com esse sentimento de dó, de pena, de penalidade que ele se entregou. Foi com o sentimento da alegria de ver-nos filhos, de ver-nos na família dele. Então a gente nunca pode olhar para a paternidade de Deus ou para o sacrifício de Jesus com esse olhar coitadista, com um olhar de que, puxa, Jesus se entregou, coitadinho dele, sabe? Houve sofrimento? É óbvio que houve, mas a alegria que ele via no final da obra que ele ia consumar era muito maior do que a dor que ele estava passando. Então, apesar de ter um pouco de dor no processo, esse não era o foco. E em nenhum momento você vai ver, muitas vezes, a mãe se vitimizando. Isso acontece, né? Com as pessoas que às vezes não tem um foco assim na alegria de ter um filho. Por isso que é importante você querer ter o seu filho, de você querer realmente ter o filho e idealizar isso e entender isso como bênção, né? Porque senão você acaba tendo só um momento de sofrimento, né? A gente tinha grande expectativa por ver a Elisa. Então, isso foi uma das coisas que a gente realmente sentiu, né, com o nascimento. E o pai, eu estando ali, eu tive essa particular revelação sobre o que estava acontecendo ali, né? Foi o sentimento que eu tive naquele momento. Ou seja, a questão muitas vezes não é a participação, tipo, meu marido não colabora, meu marido não participa da criação dos filhos. A questão é que o pai, ele, quando há um alinhamento no casamento, e necessita de você às vezes voltar na nossa live anterior sobre casamento, quando há um alinhamento no casamento, o segundo passo, que é a criação dos filhos, ela é mais leve. Por quê? Porque o casal está alinhado, né? Então não é uma questão de que eu me sinto obrigado a participar da criação das minhas filhas. É que eu decidi ter filho junto com a minha esposa. E essa decisão nos levou a termos filhos. E isso foi uma grande expectativa para a gente. Isso foi um momento muito interessante para a gente. E eu sempre quis participar disso, no sentido de que eu sou o pai, eu quero estar junto com ela, eu quero ver minha filha nascer, eu quero pegar ela no colo, sabe? Eu quero trocar uma fralda dela, eu quero ver como é a situação, eu quero por amor a minha filha. Então, muitas vezes, houveram situações em que a Lívia estava difícil, não queria deixar pentear o cabelo, por exemplo, e eu não briguei com ela, eu constrangi ela pelo amor, de falar, filha, o papai ama cuidar de você. O papai ama poder cuidar de você. Te acariciar, pentear o seu cabelo, deixar você bela, bonita. E aí ela se sentiu constrangida pelo meu amor. Ou seja, o pai, ele faz isso por causa desse amor. E às vezes é algo que você precisa nutrir na sua mente. É a mentalidade que você precisa ter em relação ao que é ser um pai, que vai fazer com que você tenha esse tipo de sentimento na sua paternidade.
Porque senão você acaba não tendo esse sentimento. Mas por quê? Porque você está com uma mentalidade errada. E a mentalidade gera sentimentos, os sentimentos geram ações. Então se você pensa errado sobre o que é ser pai, se você enxerga errado os seus filhos, o seu casamento, você automaticamente vai sentir coisas erradas. E você vai ter atitudes erradas, que levam a um problema dentro da sua casa ao invés de uma solução, né? E quando a gente olha para Jesus, eu tava lembrando que ele veio mostrar o Pai, certo? E como que ele agia com as pessoas? Ele tinha relacionamento. Então ele comia com os pecadores, com o pessoal. Ele juntava o pessoal para contar lá as parábolas, né? Ele juntava os discípulos e fazia ceia e tal. Ele tinha um relacionamento. E quando a gente olha para esse tipo de estrutura que Jesus estava mostrando, de relacionamento, a gente consegue aplicar aqui para paternidade, né, com filhos. Nem o tio tava falando, você querer, tá ali, ó, trocar uma fralda do seu filho, pentear o cabelo dela, cuidar, dar banho, é uma forma de relacionamento que você tá ali criando intimidade, você tá tendo um momento ali com seu filho de cuidado, de amor, e você olhar com esses olhos, né? Tipo, estou cuidando do meu filho, eu tô criando um relacionamento aqui com ele, eu tô tendo a oportunidade de trocar a fralda dele aqui, de cuidar dele, da higiene, né, da alimentação dele, enfim. E criar esse relacionamento, essa conexão, né? Que é o que Jesus fez com todos nós aqui. Ele ia lá, conversava com a pecadora, independente, né, de quem era a pessoa. E nós somos os nossos filhos, né? É necessária existir essa participação do pai na criação dos filhos, com essa conexão, né? Porque as crianças, elas têm essas necessidades. Lógico, tem necessidade de alimentação, né? De higiene e tal, mas também tem a necessidade dos sentimentos, das emoções, espiritual. E o pai precisa estar atento a isso, né? E lembrando que a gente tá falando de pai e tal, mas isso também é pra mãe, né? É que a gente tá mais na questão dos pais, né? Que geralmente é onde gera mais conflitos, onde se afasta um pouco mais, né? Mas essa conexão é importante, né? Então a gente tem que zelar por isso para suprir, né, a criança em todos os aspectos. Essa parte espiritual é importante, porque muitos pais pensam, né, na parte mais material, assim, parte natural, não vou dizer material porque fica parecendo só uma coisa de dinheiro, mas uma parte natural é que seu filho ele tenha lá necessidades supridas, uma casa, uma segurança, que ele brinque um pouco com você às vezes, mas a gente tem que pensar sobre a parte espiritual, que o pai tem um papel fundamental, porque você querendo ou não, você expressa a imagem de Deus. Porque quando falarem para o seu filho, ó, Deus é um pai amoroso. Jesus frisa isso o tempo todo, ele é pai, 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 pai. Então você vai ser a referência primeira a ser puxada na memória do seu filho quando for falado sobre a paternidade. Então, de Deus. Então, assim, não tem jeito de você achar que você tem como fugir disso. Não tem. E também eu não estou dizendo assim, em nenhum momento a gente sustenta isso ou incentiva isso, ou seja, quando você pensa sobre alguma coisa que seu pai fez errado, ou se você já fez coisas erradas, vamos assim, fora do que você entende que seria o ideal para criar uma imagem boa do que é um pai, para ajudar o seu filho, ou que o seu pai tenha feito que não te ajudou, ou criou traumas em você, isso não é motivo para você justificar uma situação atual. Ou seja, não importa o que meu pai fez e tudo mais, no sentido de que eu posso dizer, porque meu pai fez isso, eu não posso ser uma pessoa assim, eu não vou ser um bom pai. Não. Você tem que entender que talvez o que o seu pai fez com você, como ele foi, não estou dizendo nem na maldade, mas o que ele fez dentro do que ele podia fazer, vai influenciar sim como você vê as coisas. E você precisa parar e refletir sobre isso. Como eu vejo, por que eu vejo assim, o que aconteceu comigo, e aí você vai, dentro dessa perspectiva, ressignificar o que significa ser um pai para você conseguir ter um bom desempenho. Então, assim, não use como desculpa, mas entenda que isso influencia, sim, a sua mentalidade, a sua visão e o seu resultado hoje, né? Então, a gente não pode desconsiderar isso, né? Então, assim, a gente tem que entender que, como tudo na vida, a gente não vai ser ótimo no momento que a gente começa, né? Paternidade é uma escola. Ela não, a maternidade, a paternidade, a família, o casamento, tudo são escolas que a gente entra sem saber muita coisa. A gente avança, a gente aprende e aí a gente vai se tornando mais experimentado, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai indo e vai acontecendo. Então assim, o pai,
Ele vai ter uma paternidade onde é essencial que você tenha conexão e relacionamento com seu filho, que é o que a Marília acabou de falar. Esse é o padrão de Deus. Ele nos chama para nos relacionarmos com Deus, e com Ele e com o Espírito Santo. E na comunhão, juntos na igreja, a gente vai se manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Mas no íntimo, Deus é um Deus individual. Deus é um Deus que quer se relacionar, falar com você no seu coração, trabalhar as suas necessidades. Então esse é o padrão do que o pai tem que fazer dentro da casa dele. E o que vai acontecer? Sempre vão ter altos e baixos na vida do pai, da mãe, de todo mundo. E quando existem os momentos bons, os momentos onde seu filho está receptivo, está aberto a todas as coisas, esse é o momento onde você vai falar, implantar princípios, ministrar, onde você vai ser exemplo, onde você vai plantar as boas sementes. E quando tiver os baixos, que são os momentos de crise, que são os momentos desafiadores, que são os momentos que seu filho está precisando do seu amparo, que está precisando ali de se perder um pouco, ou está testando os seus próprios limites, esse momento é o momento em que você tem que permanecer firme, para mostrar que realmente aquilo que você ensinou é válido, que aquilo realmente é uma coisa que você não só prega, mas que você faz. Ali é o momento em que seu filho vai aprender que amor é realmente não só falar que te ama, é agir em amor no momento da dificuldade, é sustentar ali posições firmes, porém gentis e amorosas, né? Então, quer dizer, a paternidade nos altos e nos baixos você tem que estar preparado, porque se você pensar que paternidade vai ser somente momentos bons, e não, eu não aguento, não, meu filho chorou, eu não aguento, não. Suportar as crises do seu filho fazem parte da paternidade, que é o que Deus mais faz com a gente. O que a gente mais tem é crise. O que a gente mais tem é momentos difíceis. O que a gente mais tem é momentos afastados de Deus. E aí você fala, o que Deus faz nessa hora? Ele perde a estribeira? Ele se afasta de você? Não, ele continua lá. Firme e forte, sendo um pai amoroso, aguardando que você se constranja para o seu amor e se achegue a ele e ele possa ministrar na sua vida. Então o pai tem que exercer esse papel. E não pode estar despreparado. Eu não estou falando para você que é fácil. Não é fácil. Eu falho muitas vezes em relação a isso. Mas eu peço perdão para minhas filhas. Eu vou lá e eu recomeço. E eu falo que o padrão é Deus. Que o papai está aprendendo a ser um pai com Deus. Então é isso que a gente tem que ter na nossa mente. Que esse é o caminho e é assim que acontece, né? E quando a gente tem uma visão mais natural da coisa, tudo isso que o Tito acabou de falar acaba ficando muito mais pesado, porque a gente está olhando com nossos olhos naturais. Quando a gente enxerga com os olhos de Deus, a gente enxerga como oportunidade, como presente, né? Como uma forma de você demonstrar o amor ali naquela situação. Se você está olhando com os olhos naturais, vai ficar tudo muito pesado, enfadonho, aquela coisa assim triste que você quer fugir, porque você está ali olhando com os olhos naturais, você não quer resolver aquela situação. Mas quando você enxerga que o seu filho é um presente, é uma bênção na sua vida, né, que é uma oportunidade ali de você demonstrar o amor de Deus, você consegue transpor essa barreira do egoísmo, né, e consegue se doar ao ponto de demonstrar ali o amor de Deus, né, constranger a criança com amor, né, a gente precisa ter esses olhos, mudar a nossa ótica natural para a ótica de Jesus, enxergar como ele enxerga, né, buscando relacionamento, buscando transbordar o amor, demonstrar o amor em todos os momentos, né, e para o pai isso não é fácil, porque todos nós somos bombardeados com essa mentalidade que hoje em dia a gente vê, né, tipo de machismo, feminismo e tal, então a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração, com o que a gente está transmitindo para nossa família, né, às vezes a mãe acaba cobrando demais ao pai, mas por quê? Porque no coração dela, com esse empoderamento todo que existe hoje em dia, o pai tem que fazer tudo que a mãe faz também, porque somos iguais, temos direitos iguais e tal. Então, a motivação do coração é errada, né? Ele pode sim fazer igual a gente, né? Direitos iguais, ele também consegue fazer tudo. Mas qual a motivação do seu coração? Né? Você quer que ele participe porque você sabe que isso é necessário, que esse é o papel dele e tal. Você não vai chegar cobrando desse jeito. Às vezes o pai ele não sabe como chegar. Muitas vezes a mãe, ela acha que sabe tanto tudo que do jeito dela é melhor, ela acaba afastando o pai mais ainda. Então o pai nem tenta, fala, não, vou trocar a fralda. Não, mas não é assim que troca, você tá fazendo errado. Pronto, acabou com toda a oportunidade ali que ele tinha de se achegar, de fazer ali o papel dele aos poucos, né? Aqui em casa, desde de pequenininha, a Lívia, ele dava banho no chuveiro, porque o pai, ele nos primeiros momentos, principalmente, ele não tem muito o que fazer, né? A mãe ali o tempo todo dando mamada, tem o quê? Sobra fralda ali pra trocar,
né? Um banho ali, um banho já é um momento assim bem gostoso, né? Que o pai pode desfrutar ali, né? Ter aquele momento de conexão. Às vezes a fralda é ali entre uma mamada e outra, tem que ser rápido porque daí a criança tá com fome. Então a mãe tem que ter essa sensibilidade. E não é de cobrar, né? Do tipo, já tô fazendo tudo, você pelo menos tem que dar banho. Não, É, é o exatamente. incentivar da mãe de falar, sabe? A criança tá tendo tanta conexão comigo, né? Ela tá ali, ela fica deitada em cima de mim, ela tá mamando, tá sentindo o cheiro da mãe, ela tá, sabe? Puxa, que gostoso que tá sendo pra mim. E, sabe, o banho é uma oportunidade de você ter essa conexão com o filho. Incentivar o marido nisso. Você já pensou nisso, que esse é o momento que você pode ter ali e tal? Eu vou junto e vai tirar foto e tal. E quer dizer, tornar aquilo uma experiência onde ela motiva ele a criar essa conexão. Porque quando começa a disputa entre o casal, aí acabou. É muito difícil de um querer fazer pelo outro. E aí aumenta o nível de cobrança da mulher e aumenta a insatisfação do homem de querer exercer o papel que ele deveria exercer, né? Simplesmente acaba tendo muita pressão e não sai, a mulher fica frustrada, o homem fala, tá bom, então se quer fazer, pode fazer aí, fica na sua. E acaba gerando esse clima que não é aquela família que vai fluir, né? Vai ter sempre uma coisa emperrada, porque a criança precisa do pai, né? E o pai é pai. A mãe não pode fazer com que o pai seja a mãe. O pai vai fazer as coisas do jeito dele. A gente tem que abrir mão, às vezes, da roupa que não tá combinando, do banho que demorou mais do que devia, ou molhou todo o banheiro, ou sei lá, né? A gente tem que ter essa sensibilidade de deixar o pai fluir na paternidade dele e não ficar pressionando, né? E às vezes a gente pensa, vê as mulheres querendo que o marido mude, que participe mais, e vai querer lá pedir pra Deus, ai Deus, muda meu marido, ai porque meu marido não participa, porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo, muda ele, Jesus. Sendo que, na verdade, você tem que ser o canal de bênção. Você tem que, lógico, você tem que interceder pelo seu marido, mas você tem que orar para Deus, para ele te usar. Para que eu posso fazer para demonstrar amor, para abrir o caminho aqui, né, para que ele possa exercer o papel dele. Porque eu sei que isso é importante para o nosso filho, para nossa família. O que eu posso fazer em amor? Como que eu vou constranger ele em amor? O que eu posso fazer? Né? Esse tem que ser o sentido da nossa oração quando a gente vê que tem alguma coisa que está emperrada. Né? Às vezes tem família que não consegue nem conversar, porque já tá tão cheio de atrito que não consegue conversar. Então você, em amor, você ora lá, pede para Deus uma orientação, né, uma direção de como você vai agir para demonstrar o amor, para conduzir o marido a isso, né? Fala assim, ai, amor, eu tô aqui com, sei lá, vou fazer o almoço aqui, troca a fralda dela para mim. Ah, você pode fazer isso? E ali aos pouquinhos, né? E conduzindo, e sem resmungar, sem virar o olho, se chegou com a roupa toda torta, se chegou com o cabelo todo bagunçado, né? E deixar a coisa fluir. Não colocar mais pressão, por mais imaturo e meninos que eles sejam nesse sentido, é a gente ajudar eles a amadurecer. Porque a gente sabe da necessidade e da importância do pai ser pai. Para os filhos e para a família. E a gente vê também que tantos homens que são maduros, são tudo, mas dentro de casa existe tanto problema, sabe? Existe tanta reclamação, porque assim, a gente tem que também entender que o que a Maria está falando é extremamente importante. A mãe respeitar também e incentivar da maneira mais inteligente possível a participação do pai nas rotinas, né? Mas também o pai, aqui eu falando de pai para pais, né? Não deve, por causa às vezes de uma, vamos dizer assim, você vai colocar uma fralda e a mulher quer que você coloque, tem que não pode ficar muito apertado, não pode ficar muito solto, não porque você não acertou, não porque tá mais pro lado, não porque assim é ruim. E aí você se irrita, não vou, também não vou mais trocar. Não toma essa postura, sabe? Seja amoroso também com sua esposa. Fala, amor, para mim é importante participar, sabe? Às vezes eu posso não fazer totalmente certo, eu vou tentando adequar aqui e ali e tal, mas eu gosto de participar, eu gosto de estar ali com a minha filha, de trocar a fraldinha dela, e beijar, e brincar e tudo mais, e abraçar. É um momento em que o seu filho, sua filha também está se sentindo cuidado por você, está se sentindo amado ali, ver o pai cuidando, se preocupando e tudo mais. Então, quer dizer, isso é referência que é criada na mente da criança também. Então, assim, dos dois lados não pode ter o mimimi. Então, sabe, se a esposa tá vendo, ela pode dar um toque, porque às vezes a gente faz umas besteiras mesmo por falta de experiência, falta de senso. A mulher tem um senso mais apurado com relação ao filho, isso é fato, é biológico. Então, assim, mas tem que saber fazer isso, sabe? De uma maneira que incentive, de uma maneira que ajude e não critique, né?
Fala, amor, se você fizer assim, fica melhor, sabe? Ó, evita de vazar, evita disso, daquilo. Então, quer dizer, tudo isso é a maneira com que a gente faz. O casal precisa, cada um, ter o seu mindset preparado para estar disposto a fazer com que o outro participe, que o outro seja elevado, que a sua participação para o seu filho é importante. Não desista disso por besteira. Ah, meu marido também não ajuda também, eu faço tudo. Então já sai fazendo e não deixa o marido de maneira alguma participar daquilo, sabe? Ah, não, ele foi dar banho outro dia, todo desajeitado. Não, eu já dou banho, que eu já tenho prática. Pá, pá, pá. Pronto. Tá bom, nunca vai dar banho, você entendeu? Então, quer dizer, isso é uma coisa que a esposa tem que tomar cuidado, mas o marido também. Pô, ele foi todo desajeitado. Amor, calma, tô aprendendo. É a primeira vez, realmente, fiquei meio atrapalhado ali e tal. Mas vamos lá, me ajuda aí, fica do meu lado e tal. Então você também não pode largar a mão como pai. Você entendeu? Também é fácil. Ela vai dar banho, deixa eu ficar aqui no celular, tá? Pronto, e segue a vida. É o fácil de hoje. Mas amanhã depois você vai se perguntar por que você não tem uma conexão com o seu filho. Um relacionamento de abertura para poder ministrar, para poder trabalhar, para poder influenciar as decisões do seu filho. E você vai se perguntar, por que eu não tenho? Porque não foi construído o relacionamento. E isso começa lá na parte que não é racional, não é nada, mas que precisa ser construída desde o começo na vida, com a participação dos dois na criação do filho, né? A gente tem que entender que a gente muitas vezes tem que relevar, né? Às vezes o que o outro fala, porque às vezes tá irritado, né? Aqui no caso do pai, às vezes a mãe fala alguma coisa atravessada porque ela tá acostumada com aquilo. Você tem que entender que é para ela também é difícil abrir mão, né, do que ela faz pra deixar outra pessoa fazer, por mais que seja o pai. Então, às vezes ela fica irritada, releva. Assim como a mãe também, ele fez errado, releva, ele tá aprendendo, né? A gente tem que entender que a família já é um ambiente ali pra gente ser treinado, né? Pra gente amadurecer, pra gente crescer em direção ao alvo. Principalmente e mais ainda quando nascem os filhos. Né? A gente é moldado, a gente é preparado, a gente é trabalhado ali no fruto do espírito, mas a gente tem que querer, a gente tem que querer amadurecer, a gente tem que querer tá avançando, porque senão começa a ter muita intriga, muita briga. Então a gente tem que estar preparado, que vai acontecer situações, que você vai estar ali sendo moldado, que você vai estar sendo trabalhado ali no fruto do espírito, e vão ser oportunidades também que você vai estar ali ministrando pro seu filho. Seu filho tá vendo tudo que acontece, por mais bebezinho que seja. Ele tá vendo como vocês se tratam, como vocês se olham, como, né, como que tá o clima ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Os bebês, eles já sentem, né, como que tá ali a relação ali dos pais. Mais ainda quando maiorzinhos, né? Fica um dando alfinetada no outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Imagina também a criança, né? Tipo, ela não percebe 100%, mas tipo, precisa trocar. Fala, não, troca você. Ou seja, ela já se sente nesse momento desprezada, ela já se sente um estorvo, ela se sente alguém que, puxa, sabe? E aí? Eu tô aqui e ninguém quer me trocar, que situação. Então, assim, são pequenas coisas que acabam tornando e influenciando, na verdade, o seu filho, né? A gente tem que ter o foco de que o alvo da família ali é levar os filhos a Cristo, né? É ser intencional em tudo que a gente faz para que eles enxerguem a Deus em tudo na nossa casa, em todas as nossas ações. Então a gente tem que tomar cuidado para mostrar Deus em todas as situações. A gente tem que desfrutar de tudo isso, de todo o processo, de toda a jornada, e não ficar só pensando lá no final, mas eu quero que meu filho seja isso, seja aquilo, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus e N outras coisas, e ficar aqui tão preocupado aqui, quem vai fazer, quem não fez, quem vai, né? E não desfrutar da jornada desse processo. A gente tem que aproveitar tudo que tá acontecendo agora, que passa muito rápido. Então a gente não pode deixar passar nenhum momento pensando, tipo, mas eu tenho. Nem a intencionalidade tem que ser um motivo de peso. Eu preciso ser intencional, o que eu vou fazer agora? Tem que ser uma coisa leve. Então a gente tem que olhar com os olhos de Jesus, a gente tem que buscar em Deus as estratégias, que a coisa vai fluindo. Se o seu coração estiver com esse propósito de ser intencional, as coisas vão fluindo. Né? Às vezes, lógico, tem a sua parte que você vai ter que ali romper de repente, com alguns hábitos, né? Incluir mais hábitos na sua família para gerar essa intencionalidade maior ainda, né? Mas isso é parte da família. Você tem que estar disposto, né? Para visando lá o futuro, mas desfrutando do processo.
Isso é muito importante, porque muita gente fica falando, o importante é que meu filho se tornou um homem honesto. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa visão, porque é importante que a gente consiga criar filhos com princípios, valores corretos. Mas a caminhada é mais importante muitas vezes do que o ponto final que a gente chega. Porque depois que eles chegarem no ponto de serem homens e mulheres honestas, eu não tenho mais a criança para desfrutar com você, para brincar, para se conectar, para formar, né, aquilo que a gente precisa formar neles. Então, a gente precisa realmente, enquanto marido e mulher, enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, curtir toda essa aventura que a gente passa juntos, desfrutar, porque é isso que no final acaba fazendo com que o resultado seja muito melhor e que a gente seja edificado, né? A gente seja pessoas que estão ali radiantes, transmitindo isso para as outras pessoas que a gente passou e desfrutou da nossa família. Então é isso, ó, os filhos eles são responsabilidade dos pais. Então o pai ele não ajuda, o pai ele cria junto, né? Então é isso que a gente quis trazer aqui nessa live, essa reflexão sobre esse modelo de paternidade de Deus com base no amor, com base no respeito, na conexão, no relacionamento. E é isso que a gente gostaria que vocês sentissem aí e pudessem desfrutar disso, de todo esse processo, de criar mais conexão com seus filhos, os pais se envolvam mais, as mães, né, abram caminho ali para os pais também conseguirem participar, né, e sem criar o peso que não ajuda, certo? É isso aí, pessoal. Então é isso aí, semana que vem estamos aqui mais uma segunda e até lá, obrigada por quem está assistindo aí. Tchau! Tchau, tchau.